Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque temos a chance de nos conectarmos de vários lugares, em vários lugares. Conseguimos, Senhor, nos falar. Muito obrigado por toda essa tecnologia que o Senhor nos concede, nos permite ter acesso. Também te agradecemos nessa manhã pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, ao longo de toda essa semana, todos esses dias. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã, nesse tempo, nós queremos colocar as nossas ansiedades nas Tuas mãos, nossas inquietações, nossas fragilidades, nossos medos. Pai, tudo está na Tua mão. Então nos ajuda nessa manhã, Senhor, a mergulharmos na Tua palavra, para escutarmos as Tuas letras. Queremos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos, gratos. Amém e amém. Gente, eu chamo você para o texto que está em Mateus, no capítulo 5, verso 21. E é um texto que fala sobre o homicídio, o não matarás. E a partir desse texto eu quero fazer uma pequena reflexão com você sobre o sentido desse não matarás nos nossos tempos modernos. Deixa eu só tirar essa focinheira aqui. E aí, antes da gente fazer isso, eu quero passar o texto, eu quero realmente estudar o texto com você e olhar o que a Bíblia nos diz sobre isso, de onde veio esse comentário de Jesus, certo? Então a gente vai fazer, como de costume, os nossos hiperlinks. Nós vamos para lá e para cá, navegar através da Bíblia, porque a ideia é justamente essa, é a gente ler o texto, ter contato com o texto. Então pegue o texto comigo, eu vou ler na versão revista e atualizada do Brasil. Se você tiver outro, acompanhe comigo, você vai ver a diferença que o texto tem, né? O texto diz assim, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que... Aqui há um trecho entre colchetes, eu não sei se na tua Bíblia tem isso. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão. Nas Bíblias que não tem colchetes, o texto passa batido. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou em algumas traduções deve estar raca, ou idiota, ou alguma coisa parecida, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Gente, nós estamos aqui num texto, vislumbrando um texto que é, vamos dizer assim, um dos clássicos do que a gente chama de Sermão do Monte. E olha, Jesus, ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. Isso está em Mateus 5, 21. Primeira coisa, eu preciso bater com você algumas coisas que isso tem que ficar bem marcado. A gente precisa ter na nossa cabeça, deixar isso bem claro, bem fixado quando a gente fizer a leitura.
o seguinte: Jesus ele não tira da cabeça dele, vou tirar da cabeça agora isso, e ele não vem do nada, ele vem, ele se baseia naquilo que já foi ensinado. E aí, Jesus ele não tira do nada, gente. Ele tira dos ensinamentos que ele já tinha recebido desde a sua infância. E quais ensinamentos eram esses? Essa é a questão. Quando você vê aí, veja na sua Bíblia, a expressão, o que foi dito aos antigos, a gente precisa lembrar uma coisa. A ideia dos antigos aqui é a lei ou a Bíblia que era ensinada nas sinagogas todos os sábados. Isso era o que foi dito aos antigos. Ou seja, a lei que eles chamam de Torá, que para nós são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá ela era lida todo sábado na sinagoga. Imagine você e eu todo domingo aqui. Todo domingo a gente pega uma porção da palavra e, vamos dizer assim, a gente reflete, pensa, estuda alguma coisinha dela, mas a gente não lê. Não, eu digo ler mesmo. É como se hoje, por exemplo, nós fizemos uma leitura do 21 ao 26 agora, né? Mateus 5, 21, 26. É como se todo domingo nós separássemos esse tempo aqui apenas para ler o texto. E depois da leitura do texto havia uma pequena pregação, que seria uma pequena homilia, eles chamam de paraxá, para explanar aquele texto. E eles explanavam esse texto segundo o que a gente conhece, era conhecido como a tradição oral. Aqui, gente, era vamos dizer assim, o cerne disso que Jesus estava dizendo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, tudo aquilo que você já ouviu, beleza? Lembrou? Então, aí ele continua, verso 22. Eu, porém, vos digo. Então, no verso 21, ele diz: olha, vocês ouviram isso. Ele resume. Qual é o resumo? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Beleza? Ele resumiu: não matarás. E aí ele entra com: eu, porém, vos digo. Então Jesus ele está, vamos dizer assim, fazendo a sua pregação em cima de algo que já era plenamente conhecido por aqueles ouvintes. Ele não estava arrancando nada de novo da cartola. A coisa nova que ele estava tirando da cartola, que era, vamos dizer assim, vai ser mais profundo e a gente vai ver porquê, é o que vem a partir de agora. Eu, porém, vos digo. Um pouquinho antes, tem aquela expressão em verdade, né? Quando um rabi, né, um mestre judeu, ele queria dar, vamos dizer, olha, é isso mesmo, havia uma expressão, é amém, amém. Por isso que a gente quando ora, né, fala amém, ou seja, é assim mesmo, é verdade, amém. Inclusive algumas Bíblias, talvez as mais antigas, elas tragam essa expressão todas as vezes que tiver essa coisa do em verdade. Pode ser que algumas Bíblias antigas, eu não sei se na Bíblia de vocês, algum de vocês que estão nos ouvindo aí pelo Insta ou pelo Face, tem essa expressão, quando ao invés de em verdade, tenha o amém. Jesus ele usa essa expressão, amém, ou em verdade, um pouquinho antes, dentro do Sermão do Monte. Beleza? Até aqui, estão acompanhando o raciocínio? Tranquilo. Então Jesus ele era judeu, retira os ensinamentos daquilo que já era conhecido da comunidade judaica, e é a partir daí que ele vai fazer toda a sua reflexão. Ponto? Pois bem, aqui, gente, nós estamos no que a gente chama de Sermão do Monte.
Aí na sua Bíblia você vai encontrar o Sermão do Monte nos capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Você não vai encontrar o Sermão do Monte reunido, né, aglutinado desse jeito nos outros evangelhos. Vocês vão ver talvez as mesmas coisas, mas espalhadas. Por Marcos está espalhado em um monte de lugares. Lucas vai estar espalhado em um monte de lugares. Em João, que é um caso à parte, não é o conhecido como um evangelho sinótico. Sinótico por quê? Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles tiveram, vamos dizer assim, fontes muito próximas. E há uma grande discussão entre os biblistas sobre o fio de construção desses evangelhos. Então, uns dizem que havia uma fonte comum, que aí eles chamam de fonte que vem do alemão, é Quelle, que é simplesmente comum. Vem uma fonte que se perdeu, aí esse aglutinou, pegou Marcos e formou Mateus, aí Lucas pegou. Gente, isso é um debate interminável, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus, ele convive com os discípulos 3 anos, talvez 3 anos e meio. E como ele não tinha nenhuma mídia social, gravação, tinha nada, ele tinha que, aldeia a aldeia, província a província, ter que falar as mesmas coisas o tempo inteiro. Aí você imagina aqueles discípulos, não somente os 12, tá? Mas uma multidão que caminhava com ele, ouvindo as mesmas coisas todas as vezes que ele parava para ensinar. Até que, depois que ele ressuscita, é elevado aos céus, a comunidade fica ali. Passado alguns anos, alguém precisa registrar isso, porque senão, só na oralidade a coisa ia ficar complicada, poderia se perder. E o que aconteceu? Entre os anos 67 e 70 da nossa era, houve o que a gente conhece como a Guerra Judaica. Roma sitia Jerusalém, onde estava, vamos dizer assim, o núcleo duro da igreja, ou a liderança da igreja primitiva. Roma destrói Jerusalém no ano 70. Isso é fartamente documentado. Existe um livrinho é brincadeira, né? Mas um livro de um historiador judeu chamado Flávio Josefo. E na obra chamada A Guerra dos Judeus, ele detalha algumas coisas da guerra que foi terrível. Há um livrinho chamado E a Bíblia Tinha Razão, que nas edições mais modernas, no apêndice, tem um apêndice que eles inseriram alguns trechos dessa obra do Flávio Josefo, que fala justamente sobre a Guerra dos Judeus. Tá? E essa obra do Werner comenta no final as atrocidades da guerra. Foi terrível. Por isso, e aqui eu faço um parêntese, que quando eles começaram a escrever os evangelhos, eles tiveram que começar a escrever, gente, foi depois da guerra. Porque a igreja ela se dispersa. Quando Jesus ele se vai, vamos pensar aí, ano 33, talvez 35 da nossa era. Perto de 30 anos depois, a guerra ela começa a se configurar, e o primeiro evangelho ele já data aí dos anos, talvez dos anos 70, 80, que foi o evangelho de Marcos. No meio do caminho, esse evangelho que eu falei para vocês, o evangelho ou fonte comum, talvez tenha se perdido, mas pode ter sido inclusive uma fonte oral, ninguém sabe. O fato é, quando eles começam a escrever já passadas as coisas e de memória. Querem ver um exemplo? Abram comigo, por favor, só para que você compreenda essa dinâmica. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, abre comigo, por favor.
no versículo 15. Mateus 24, 15. Como é que está na sua Bíblia aí? Quando virdes o abominável. E aí, nas suas traduções, tem entre parênteses, quem lê, entenda. Tem aí, gente, aí o pessoal do Face, do Insta, tem isso aí, né? Quem lê, entenda. Tem na sua, tem, não tem? Quem lê, entenda. Para pensar comigo. Se isso aqui é um discurso de Jesus no presente, ele deve ter dito esse discurso entre os anos 30, 33, alguma coisa parecida disso aí, bem próximo. Será que quando ele discursou, ele disse, quem lê entenda? Provavelmente não. Provavelmente isso era um discurso que depois que acontece a guerra dos judeus, tudo aconteceu, quando os escritores, eles registram aquela fala de Jesus, eles têm o cuidado de colocar entre parênteses, olha, quem lê, entenda, porque é como se fosse uma mensagem tipo assim. E isso naquele livro do Guerra dos Judeus e no trechinho lá do Verne, há uma menção de que as tropas romanas, elas invadem o templo, entram na parte mais íntima do templo, o Santo dos Santos, e lá fazem o escabroso. Eles pilham o templo, as riquezas do templo, levam tudo, enfim, destroem aquilo. E aí quando você vê um trecho desse, e veja, trecho esse posto na boca de Jesus, quando virdes o abominável da desolação, que eu, Jesus, estou dizendo, não, que estava escrito no profeta Daniel. Ou seja, eles têm o cuidado de relatar que Jesus menciona a profecia de Daniel. Então, quando o Evangelho é escrito, gente, posteriormente, com coisas que eram já passadas e com mensagens já intencionais. Eu fico imaginando esse parênteses como se estivesse dizendo assim, vocês lembram lá o que aconteceu? Quem lê entenda, viu? Eu não preciso ser mais explícito do que isso. Isso aqui foi escrito depois de 70. Depois de 70. Por isso que, quando a gente olha, fecha o parênteses, voltemos ao Sermão do Monte. Quando a gente olha o Sermão do Monte, nós estamos vendo um sermão onde os grandes temas da pregação de Jesus foram aglutinados lá. É como se fosse um resumão, um suprassumo do resumo da síntese. Está lá, botou tudo lá no Sermão do Monte, para que as comunidades pelas quais esse texto iria passar tivessem um norte para ensinar aos novos convertidos. Ou seja, qual é o centro do Evangelho? Aliás, gente, se você tiver no futuro dúvida sobre o que ensinar para um novo convertido, a sua dúvida já acabou. Ensine o Sermão do Monte, porque é o Sermão do Monte que tem o básico do básico do básico do básico com relação ao nosso Evangelho. E aqui no Sermão do Monte é que está realmente os grandes trancos. A Regiane está falando um negócio aqui que eu concordo com ela. Muita gente hoje gosta, quando fala em Bíblia, já pensa em Apocalipse. E olha, não se engane, tá? Há muitas soluções e interpretações fáceis de Apocalipse. Alguns dizem, a besta é fulano, é ciclano, é beltrano, isso aqui é isso, é aquilo. Gente, desconfie dessas interpretações fáceis, porque
Se fosse fácil assim, não tinha um monte de gente dizendo um monte de coisas diferentes sobre o mesmo texto. Olha, gente, e a gente precisa entender uma coisa. O livro de Apocalipse, ele tem o que a gente pode dizer de uma história da interpretação do Apocalipse. Eu não sei se você já viu, aqui na igreja tem um quadro, Os Dois Caminhos, tem em várias igrejas, e tem um outro, que é um quadro, que é uma interpretação visual da visão de Daniel, com a estátua e tal. Eu não sei se você viu. Gente, essas pinturas, me lembra por favor alguém depois, eu vou mandar no link da lista de transmissão para vocês. Vou tirar uma foto e vou mandar. Aquilo é um exemplo de uma interpretação possível. E gente, sabe de que uma daquelas pinturas, sabe de que ano que é? Que é anterior a 1600 e bolinha. E até hoje a coisa ela se... Então, se você for ensinar um novo convertido tal, olha, não ensine, não comece com Apocalipse ou Mateus 24 ou Marcos 13, que são vamos dizer assim, os pequenos apocalipses que estão presentes dentro do Evangelho. Lucas também tem o seu. Não comece, porque vai gerar confusão. Para você ter ideia, Wesley, do movimento dos irmãos Wesley, lá no século XVIII, ele pouco falava sobre o Apocalipse. Pouco. Porque o que era mais importante, segundo o movimento, era a santidade de coração e de vida. Ou seja, de que adianta você pensar nas coisas muito futuras que você nem sabe direito se vai ser isso, se a tua vida aqui e agora não está pautada pela santidade de coração e de vida, pelo amor ao próximo, enfim. Mas aí, gente, por essa razão, você vai ver no Sermão do Monte, o Sermão do Monte em Mateus, listado dessa maneira, posto dessa maneira, nessa ordem, porque o Sermão do Monte é vamos dizer assim, o que de mais importante a gente pode trazer em termos de ensino do Evangelho. Quando Jesus, em Mateus 5, 21, ele começa dizendo: ouviste o que foi dito, não matarás, ele resume, e continua: eu porém vos digo, aí é que são elas, certo? Qual é a questão aqui? E nesse ponto a gente precisa começar realmente a refletir. No versículo 22, eu preciso que você olhe na sua Bíblia e me acene aqui em quantas Bíblias tem a expressão, versículo 22, todo aquele que, entre colchetes, sem motivo, se irá contra seu irmão. Tem um aqui. Na sua tem, Danilo? Sem motivo. Capítulo 5, verso 22. Todo aquele que sem motivo. Vê se tem aí. Olha, com relação a isso, eu preciso que você entenda uma coisa. As nossas traduções, muitas delas, elas trazem as nuances da dificuldade de traduzir o texto. Como eu falei para vocês, o Evangelho ele veio de uma tradição oral que era passada de comunidade em comunidade, de aldeia em aldeia, de grupo em grupo, de casa em casa. Depois da Guerra Judaica, os Evangelhos eles foram registrados. E uma vez registrados, essas cópias, elas foram passadas e recopiadas. Essas cópias das cópias de outras cópias eram passadas de comunidade a comunidade, que eram recopiadas e recopiadas e recopiadas e recopiadas. Você acha mesmo que a cópia ela era fiel a cópia anterior? Ou você acha que às vezes o copista
num afã de querer dar uma arrumada no texto, ou querer corrigir um trecho, ele dá uma alterada. Por isso que muitas vezes no Novo Testamento você vai ver algumas, vamos dizer assim, algumas discrepâncias de texto e texto. Hoje, gente, e essa contagem não terminou, tá? Mas hoje existem de cópias catalogadas do Novo Testamento mais de 3.000 cópias. Gente, isso é muita coisa. Para vocês terem uma noção, os elementos de Euclides, que é um livro de geometria plana tal, que é mais antigo que o Novo Testamento, e é do grego, tá? Você tem, acho que não tem nem uma centena de cópias. A Ilíada de Homero, também do grego clássico tal, talvez tenha poucas dezenas de cópias. Enquanto que do Novo Testamento você tem mais de 3.000, milhares de cópias. Cópias essas que, como eu falei, foram produzidas ao longo dos séculos, até que chega-se um momento em que você tem que dar uma arrumada no texto. Por quê? Veio a prensa de Gutenberg e começou a registrar. E qual o texto que é o mais... Qual o texto que eu registro? Então, a primeira versão do Novo Testamento, ela veio com uma expressão chamada texto recebido, que é o textus receptus. Muitas das nossas Bíblias, elas trazem esse texto recebido. E esse texto recebido era o texto, vamos dizer assim, mais mexido. No Brasil, hoje, nós temos fiel a esse texto recebido, o pessoal da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eles editam Bíblias com esse texto recebido, o texto receptus. O que eles entendem? Olha, se o Senhor é o Senhor de tudo, é o Senhor da história e é o Senhor da palavra, então ele permitiu que esse texto chegasse às nossas mãos da maneira como ele está. E aí, por conta disso, já o pessoal da moderna crítica bíblica prefere pegar os manuscritos mais antigos. E aí esses manuscritos mais antigos não trazem algumas expressões. Por exemplo, essa que você acabou de ver. Verso 22. Eu, porém... A Leia está dizendo que cópia fiel só aquela do tabelião. Obrigado, Leia. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Paro para perguntar para vocês. Vocês acham que há diferença entre as duas expressões? A primeira, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao tribunal. Esse é um tipo é uma fala. E o outro, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, tal. Vocês acham que as duas expressões falam a mesma coisa? Vocês estão percebendo aqui, gente, a gente está falando uma coisa, olha, irá, você vai se irar mesmo. Isso é inevitável, né? E para você irar, como o Washington falou, provavelmente aquele camarada fez alguma coisa contra você. Vocês concordam comigo? Gente, vocês percebem que talvez quem escreveu esse sem motivo, ele quisesse dar ênfase à ideia, né? Porque sempre haverá, penso eu, né, como vocês também, sempre haverá um motivo. Daí, gente, continue no texto e ele vai dizer que quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu quero chamar a sua atenção a algumas expressões aqui. Em algumas Bíblias talvez você tenha a expressão raca. Alguma tá raca, não tá? Raca. No verso 22, Rejane. Verso 22, alguma das suas Bíblias tem a expressão raca? Aqui, gente, essa expressão raca é uma expressão de origem aramaica que significa, se fosse ao pé da letra, seria sem miolo, cabeça vazia.
Gente, Jesus ele está pegando uma expressão que muito provavelmente podia ser comum à época, de chamar o outro de desmiolado, idiota, e por aí, cabeça oca, É o mesmo tolo. Tolo, nécio. Então, esse tipo de xingamento desmerece o outro naquilo que para o judeu era profundamente valorizado. O judeu, e até hoje, tá, gente? Até hoje, uma das coisas que o judeu mais valoriza é o quanto, para os judeus ortodoxos que realmente praticam, né? É o quanto você conhece da Torá, da lei, né? Ou, vamos colocar assim, da Tanakh, né? Que é a da Bíblia deles, a Torá, os Nevi'im, os Ketuvim. Quanto mais você sabe isso, mais valor você tem em meio, mais contexto você tem no meio da comunidade. E aí, você imagina, se alguém naquele tempo fala, cabeça vazia, desmiolado, você não sabe nada, e você está dizendo que o cara, ele não conhece, não lê, não estudou a Torá. E aí, aqui, gente, é que eu começo a reflexão mesmo que eu queria trazer. Há 13 minutos de ter que terminar. mas pare para pensar comigo. Jesus ele está batendo, de repente, num xingamento que era comum da época, mas que desvalorizava profundamente a identidade do outro. Então, o que antes você encontrava lá em Deuteronômio 5, Êxodo 20, o simplesmente não matarás, que era a ideia do pecado consumado, você matou. E olha, gente, e aqui eu não estou fazendo vista grossa, porque a própria Torá, a própria lei, tinha em alguns trechos a pena de morte. Então, blasfêmia contra o nome do Senhor, pena de morte. Adúltero, pena de morte para o adúltero e para a adúltera, e por aí vai. Então, a morte por apedrejamento, ela era um negócio comum porque era previsto. Aqui Jesus, então, o matar fora desses casos que era permitido pela Torá, era algo que não era permitido, mas era o matar pecado consumado, matou. Jesus está indo muito mais fundo. Jesus ele está mexendo com a identidade do outro. Ou seja, se você atenta contra a identidade do outro, espera aí, você está incorrendo no mesmo pecado previsto em Deuteronômio 5. Aqui, velho, problema, que é o que Jesus vai fazer nos outros sobre adultério, a vingança, sobre o esmola, a oração, o jejum. Jesus ele está tirando da exterioridade para colocar, vamos dizer assim, uma trava, um filtro lá dentro. Isso está muito perto com aquilo que está, e eu preciso que você abra comigo, em Gênesis, no capítulo 4, verso 7. Abre comigo, gente. Gênesis 4, 7. Aqui vocês estão vendo o primeiro assassinato, antes mesmo de ter acontecido. E olha o que Deus fala para Caim, no final do verso 4.
o seu desejo será contra ti. Eu falei verso 4? Desculpa, verso 7, gente. Final do verso 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu não tenho ainda aquele trecho que está, por exemplo, e abra comigo, de novo, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 14. Tiago 1, 14. Tiago 1, 14. Veja, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Vejam, esse trecho aqui não existia quando Jesus estava proferindo o Sermão do Monte. Esse trecho não tinha. Mas esse trecho acaba, vamos dizer assim, resumindo bem o que Jesus estava tentando dizer, ou disse: olha, vamos tirar essa coisa do não matarás do concreto, do exterior, e vamos trazer para dentro. Trazendo para dentro, aquilo que eu fiz já estava lá. Porque não é isso que Jesus diz com relação às palavras? Você só fala aquilo que o coração, que está lá dentro. Por isso que Provérbios, em determinado lugar, ele diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A questão é, quando eu sei que algo do outro é importante para ele, e eu atento contra isso, é uma espécie de, vamos dizer assim, de tentativa de homicídio, que eu estou literalmente matando o outro. E aí não é uma coisa exterior, é uma coisa interior. Quando eu penso nisso, dessa maneira, nas nossas relações no trivial tal, não sei se você já ouviu alguém dizer algo mais ou menos assim: fulano para mim morreu. Você matou o outro. E aí, se eu sei que aquilo é importante para o outro, eu vou atentar contra aquilo que para ele é a identidade dele. Então, eu vou chamar, vou atualizar a expressão raca, ou miolo mole, ou alguma coisa, ou desmiolado, ou você não sabe nada, cabeça vazia, para alguma coisa que seja importante para ele. E eu vou bater naquilo, eu vou bater na identidade dele. Quando eu bato na identidade dele, eu estou intentando contra a integridade dele. Isso vale, por exemplo, quando eu falo com alguém e eu não estou batendo numa falha de comportamento, ou não estou reprimindo o comportamento, mas eu estou batendo na identidade dele. Eu digo a ele: você é isso. É diferente de eu dizer: não gostei desse comportamento que você fez. É bater a pessoa e não a ideia. Isso. Eu estou batendo na pessoa, no cara, e não naquilo que ele produziu. Essa é, vamos dizer assim, a intenção da pena, quando a gente pensa numa justiça. Eu não vou matar o cara, eu vou privar ele de alguma coisa para que ele compreenda que ele errou. Aí, quando eu falo isso, que aí entra no que você ia começar a falar, vamos para as mídias sociais, porque as mídias sociais, elas não deixam de ser vida, não deixam de, que nós vivemos isso,
Nós vivemos as mídias sociais. Quando a gente fala de mídia social e começa a falar sobre os xingamentos mútuos das mídias sociais, que parece que é na rede, na rede pode. Agora não pode discordar de nada. Gente, aí o que a gente faz? Eu cancelo ele, eu bloqueio ele, de certa maneira, eu estou matando ele na mídia social. Para mim, ele para mim não existe mais. Eu não posso dizer, gente, que isso não está dentro do texto. Jesus não tinha WhatsApp no tempo dele, Telegram, Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Nós temos. Nós temos. E olha, o que Jesus ele tenta trazer para nós são os princípios fundamentais das nossas regras de convivência. Continue no texto aqui, que aí o bagulho fica louco. Versículo 23. Existem duas situações aqui, uma com relação aos de dentro e outra com relação aos de fora. Mateus 5, 23. Primeiro os de dentro, versículo 23 e 24. Olha o texto. Quando você traz a oferta ao altar, você não está trazendo a oferta ao altar por conta de uma obrigação que você tem só. Você está trazendo a oferta ao altar porque você vai adorar ao Senhor. Esse era o princípio da oferta para o povo judeu. No Antigo Testamento, a oferta ela era fruto, expressão de contrição para arrependimento e de adoração ao Senhor. Primeiro eu chego, peço perdão pelos meus pecados, e pelo perdão eu ofereço algo. E agora Jesus ele bateu, não precisa mais. Com a morte de Jesus como o nosso cordeiro sem defeito, eu não preciso mais disso. Mas também havia a oferta para adoração e tudo mais. E eu só podia adorar se eu tivesse confessado o pecado. Aí Jesus ele diz isso. Quando você traz ao altar a tua oferta e você se lembra que o teu irmão, veja, olha o trecho. O teu irmão tem algo contra ti, vai lá e se reconcilia. Eu quero, na Bíblia de vocês está reconciliar, vê por favor, nas várias traduções. Essa expressão ela é muito poderosa por vários motivos. Se for na ideia da língua portuguesa do conciliar, conciliar não significa que você concordou plenamente com toda aquela solução, mas que você simplesmente concordou que aquela era a solução possível. Então você, quando anda com teu irmão, você está numa situação de conciliação com ele. Ele com as ideias dele, você com as suas, mas vocês estão andando juntos. Cada um tem a sua ideia. Quando ele diz reconciliar, é que houve uma ruptura e eu preciso trazer aquilo de volta. Essa é a ideia. Então, gente, o fazer as pazes é a mesma coisa. Pazes vem de paz. Ou seja, andar em paz não significa que você tenha que aceitar e concordar com a postura dele, mas você tem que aceitar e concordar que ele é tão irmão quanto você. Respeitar o jeito dele. Jesus morreu por você e morreu por mim. Se eu errar, eu peço perdão pelos meus pecados e o Senhor me perdoa, se eu de fato estiver arrependido. Se ele errar, ele pede perdão pelos pecados dele e Jesus o perdoa, se ele de fato estiver arrependido. O mesmo Jesus é o que me perdoa e perdoa a ele. Por que que eu não vou perdoá-lo se Jesus me perdoou? Então a questão ela passa pela maturidade de conseguirmos caminhar juntos, independente se você gosta de chiclete de canela e eu não gosto de chiclete de canela, independente se você gosta de chiclete de melancia, que eu particularmente acho que é horroroso, mas você não vai deixar de ser irmão porque você gosta daquele chiclete horroroso de melancia. Entende? Fala, Frank. O próximo que me chama a atenção aqui é que ele fala assim: se te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, não é
Gente, De repente você tá pra ter razão, né? para pensar comigo. Você, chateado. Ó, fala pra mim, de boa. Isso é fácil, gente. Não é. Não é fácil. E olha, isso é tão difícil que mexe. É aí a diferença entre a gente ficar na superficialidade, no êxtase, no oba-oba, desculpe a expressão, tá, gente? No oba-oba da emoção, do entretenimento, do culto, da diferença entre você de fato mergulhar de segunda a segunda nas nossas dores diárias, nas nossas cruzes diárias, vivendo isso, porque isso mexe profundamente com as nossas vidas. Não é fácil, mas é o que Jesus diz. E aí você está vendo como o negócio vai mais fundo. O bagulho é louco, meu. Então o primeiro caso é os de dentro. O segundo caso é os de fora. Olha o versículo 26 e o 27. Mateus 5, 25 e 26, desculpa, 25 e 26. 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejam recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui são os de fora. Veja, aqui é entrar em acordo. Muitas vezes com os de fora, a questão é acordo. Pode não ser o melhor acordo, mas é um acordo para que vocês continuem caminhando. Com os de fora, a gente tem que ter muita sabedoria, porque nós carregamos o nome daquele que nos remiu, carregamos o nome do Senhor. Qualquer coisa que a gente faça errado ou é crente, aí já bota a gente no mesmo saco. É crente. Quando, enfim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Bom, desde o começo, Jesus era judeu, trazia consigo os ensinamentos do judaísmo, que eram transmitidos sábado após sábado na sinagoga. Ele reinterpreta isso de uma maneira muito mais profunda e ensina que o matar é o atentar contra a identidade do outro, dizendo não o que ele fez, mas naquilo que ele é. E quando eu faço isso em tempos modernos, seja ele na vida real, nas mídias sociais, as culturas de cancelamento e por aí vai, eu estou incorrendo nesse trecho do não matarás. Eu estou matando o outro, quando na verdade não deveria. Seja ele no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, ou sabe lá o Deus que outras mídias deve ter por aí. Esse é um trecho que não é fácil da gente lidar. Vamos orar. Fecha os olhos. Obrigado, Senhor, pela tua mão, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua palavra. Colocamos em tuas mãos a nossa gratidão, que é em teu nome que nós te suplicamos. Nos ajuda a buscarmos a tua palavra cada vez mais e entendermos ela cada vez mais. Em nome de Jesus nós oramos gratos, Senhor. Amém e amém.